Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e no vídeo de hoje vamos estar comentando sobre ações de dividendos para que você possa construir uma boa carteira de renda e possa receber dividendos com ações todos os meses. E além de mostrar para vocês como eu fiz aqui na minha carteira pessoal do canal para construir uma boa carteira de renda onde eu recebo dividendos com ações todos os meses. Vocês podem olhar aqui que ao longo dos anos, todos os meses eu recebo aí bons valores em dividendos e eu só invisto somente em ações. Vou estar mostrando para vocês toda a minha carteira, onde aqui 80% do total da minha carteira hoje aqui no Investidor 10 estão somente em ações nacionais com 13 ativos, né? Então tenho 13 ações nacionais brasileiras e com essas ações fazendo uma boa diversificação tanto em setores como também em boas empresas pagadoras de renda, eu consigo assim montar uma carteira diversificada para receber dividendos mensais. Então eu quero mostrar para vocês como fazer isso, alguma dessas ações que eu recebo dividendos aí praticamente todos os meses. E claro, pessoal, o mais importante de tudo é mostrar para vocês se realmente vale a pena você montar uma carteira com esse foco de receber dividendos aí todos os meses ou se isso aí é besteira e se somente você montar uma boa carteira com boas ações pagadoras de dividendos para longo prazo, o seu resultado será o mesmo e isso aí não vai influenciar em nada. Então acompanhe o vídeo até o final para você saber de tudo. E claro, se você se interessa sobre o assunto de investimento, eu já te convido a se inscrever no canal para você que está acompanhando sempre todos os vídeos que eu trago aqui sobre renda passiva, dividendos e todos os meus aportes aqui na carteira do canal eu trago aqui em primeira mão para vocês. Então não se esqueça de se inscrever e se puder deixa também um like no vídeo, que isso aí também ajuda bastante que esse vídeo chegue até mais pessoas. Então pessoal, como falei para vocês, essa plataforma aqui que eu estou utilizando para fazer todo o gerenciamento hoje da minha carteira é o Investidor 10. Para você que quer conhecer, eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E hoje a minha carteira está dividida da seguinte forma, com 80% somente em ações, né? Então aqui, grande maioria da carteira está somente focado em ações pagadoras de renda, com foco em receber dividendos e também construir uma boa carteira previdenciária. E aqui, pessoal, eu tenho 13 ativos, maior posição hoje sendo aqui as ações do Banco do Brasil, 540 ações, representando quase 20% da carteira, e várias outras empresas que também pagam bons dividendos e que também são aí ações previdenciárias, seguindo a minha estratégia de investimento. E aqui, pessoal, mostrando o total de dividendos recebidos já na carteira do canal ao longo dos anos que eu invisto em renda variável, que comecei aqui em 2019. Eu tenho um total aqui de R$ 21.852 no total aqui ao longo desses praticamente aí 4 anos. E claro, é importante deixar claro que eu não investia com foco em construir uma boa carteira de renda, assim como eu invisto hoje. No início eu ainda estava aprendendo sobre investimentos, então não tinha uma filosofia, uma estratégia bem definida, como eu já comecei a adotar a partir do final do ano, ou mesmo metade do ano passado, e com isso eu consegui ter melhores resultados, tanto em rentabilidade, mas também com recebimento de dividendos. Então vocês podem dar uma olhada aqui, que ao longo dos anos essa média aqui vem sempre crescendo e aumentando pouco a pouco. Então isso é muito importante, você investir com uma estratégia muito bem definida sobre o que você quer para longo prazo. E aqui primeiramente, pessoal, vou ensinar vocês como vocês podem também estar montando uma carteira de renda para receber dividendos, porque isso é uma das estratégias que mais dão certo hoje no mercado, é você investir em boas empresas que obviamente possuem bons resultados aí nos seus balanços, e essas empresas elas distribuem parcela desse lucro em forma de provento, seja dividendos ou juros sobre o capital próprio. Então é importante você fazer uma boa análise e estudo sobre essas empresas, que para que você possa montar uma carteira de renda de sucesso para longo prazo, você precisa também ter alguns critérios ao escolher essas ações. Então eu trouxe aqui algumas delas, que é somente escolher ações de setores perenes, né, que aqui é considerado setores best, como a filosofia do Barça, é investir em setores que são aí setor de energia, setor financeiro, setor de saneamento, setor de seguros, que são setores, pessoal, que independente de crises ou mesmo de qualquer outra eventualidade, as pessoas não deixarão de consumir os seus serviços, né, ou produtos. Então por isso são setores mais seguros de você estar fazendo o seu investimento. E para cada mês, pessoal, é importante também você ter no mínimo 2 ou 3 ações diferentes para receber esses dividendos, porque se você realmente quer construir uma carteira de renda ou mesmo precisa desse provento para fazer qualquer outra coisa, se você contar somente com uma única ação para determinado mês, caso essa empresa ela não venha pagar dividendos, você não irá ter renda alguma nesse mês. Então por isso coloquei aqui esse critério aqui de 2 a 3 ações diferentes. E também empresas que possuem uma boa consistência de pagamentos, no mínimo aí nos últimos 3 a 5 anos. Isso aí é muito importante você avaliar nessas empresas, porque se ela é uma empresa que ao longo dos anos sempre pagou dividendos, a probabilidade que ela continue a pagar ela é muito grande. E também ações aí que pagam dividendos no mínimo 2 vezes ao ano, né? Ações que pagam dividendos semestral, trimestral, ou mesmo, como falei, o exemplo do Banco do Brasil, que chega a pagar até 8 dividendos ao longo do ano. Então vou trazer para vocês aqui quais ações eu considero previdenciárias seguindo esse critério. Vou explicar de maneira bem rápida cada uma para vocês, lembrando que nenhuma delas é recomendação de investimentos. A primeira é as ações daqui do Banco do Brasil, pessoal. É uma empresa que eu tenho aqui em carteira, como disse, minha maior posição. Então é uma empresa que paga dividendos de maneira constante. E hoje, se a gente for analisar aqui em relação aos seus
indicadores são indicadores muito favoráveis a novas compras, porque o lucro do Banco do Brasil vem sempre crescendo. Inclusive, nessa semana, ele divulgou um outro resultado com um novo anúncio de dividendos. Então, hoje, a cotação do banco está em 49,60, com um PL de 4,48 a 0,86 aqui do seu valor patrimonial. E o dividend yield, nos últimos 12 meses, temos aqui 9,19. E mostrando aqui, pessoal, uma notícia bem rápida e fresquinha aqui que acabou de sair do banco, que apresentou o seu resultado do terceiro trimestre, onde o banco apresentou resultados e também dividendos aí bem robustos, mas em relação às suas cotações, acabou cair um pouquinho. Então, nada que seja normal aí o movimento do mercado e acaba trazendo mais oportunidade. E alguns analistas destacou que o número ficou um pouco abaixo aí do seu esperado, e principalmente isso devido à provisão aí relacionada às americanas, mas continuo com visão muito positiva do banco para longo prazo. E esse pagamento, pessoal, será um pagamento de dividendos duplo, né? Então isso aqui é bem importante, onde você vai ter a data com para o dia 21/11. Então, se você tiver as ações do banco, até essa data você irá estar recebendo no dia 30/11 10 centavos de dividendos por ação e também 68 centavos aqui de JCP. Lembrando que esses JCPs tem que descontar 15% do imposto que já é descontado de maneira imediata na fonte. Então, o pagamento será na mesma data, agora para o mês de novembro. Então, se você tem ações do banco ou pensa em estar aumentando, lembrando que não é recomendação, vale a pena você fazer o estudo. E aqui, pessoal, a gente observa que ao longo dos últimos 10 anos, o banco sempre pagou dividendo de maneira constante. E isso aí mostra que se alinha perfeitamente à nossa estratégia de investimentos. Lembrando que para você realmente fazer novos aportes e colocar qualquer empresa na sua carteira, é importante você fazer o cálculo certinho do seu preço teto para novos aportes. Se você ainda não sabe como calcular o preço teto das ações da sua carteira e não sair comprando as ações aí a qualquer preço, eu trouxe esse vídeo aqui completo, onde eu mostro certinho como você pode calcular o preço teto das ações e assim comprar somente de maneira racional. Então é muito importante você assistir esse vídeo se você ainda não sabe como calcular o preço teto das ações da sua carteira. Hoje meu preço teto para as ações do Banco do Brasil é até R$45, pessoal, porque como eu mostrei para vocês, hoje a minha maior posição, tenho aqui quase 20% somente em ações do banco, mas se eu for fazer um pequeno aporte, nada impede de eu estar fazendo um novo aporte aí nas ações, nas cotações atuais, porque eu tenho meta aqui de estar aumentando pouco a pouco, chegando aqui a 1.000 ações do Banco do Brasil, porque acredito muito para longo prazo na empresa. Segunda empresa, pessoal, é o Banco ABC, que também é uma empresa que eu acredito muito para longo prazo em relação às empresas do setor financeiro. Eu acredito bastante no Banco ABC e no Banco do Brasil, são as duas principais minhas aqui na carteira que eu quero estar levando aí para ao longo dos anos. Hoje o Banco ABC eu tenho 300 ações a um preço médio aqui de 16,86, acumulando uma alta aqui de 22% e representando 4,37% da carteira. Então não é uma posição tão grande. Dentro do meu preço teto, quero sim estar aumentando aí a minha quantidade de ações no banco. E hoje o PL do banco está 5,66, sendo negociado também abaixo aí do seu valor patrimonial a 5,86 aqui de dividend yield nos últimos 12 meses. Mas como eu tenho aqui um preço médio abaixo, como mostrei para vocês, eu consigo um yield aí de 6 a 7%. O Banco ABC é diferente do Banco do Brasil, ele é um banco do setor privado, onde ele atende somente empresas, né, pessoal? Então isso aí é muito importante, que a taxa aí de inadimplência ela é bem menor do que os bancos convencionais, que atendem muito pessoas físicas, né? E aqui, pessoal, ao longo dos anos, temos sim uma boa consistência em relação ao pagamento de dividendos e também alinhado ao crescimento que o banco tem a longo prazo. Então, por isso, coloquei o Banco ABC na minha carteira, porque eu acredito bastante e quero estar pouco a pouco aumentando minha posição aqui em relação às ações do Banco ABC. Lembrando que essa carteira, pessoal, ela é somente de maneira ilustrativa e que nenhuma dessas ações é recomendação. Próxima empresa é uma outra que eu tenho em carteira, que são as ações do Banco Santander, que inclusive nessa semana deu uma boa disparada nas cotações. Hoje eu tenho 800 ações aqui do Banco Santander. É uma das poucas aqui que está com uma desvalorização, uma pequena queda aqui de 1,83, já chegou ficando aqui bem maior. E o Banco Santander, pessoal, assim também como o Banco Bradesco, também irei comentar com vocês ao longo do vídeo, não estão passando por momentos muito bons em relação à inadimplência de alguns clientes. Então com isso faz as cotações, né, e o lucro mesmo cair, e o mercado vem batendo nas cotações do banco. E inclusive abriu um pouco de oportunidade, se você acredita aí nas ações do banco para longo prazo. Eu tenho aqui as ações ordinárias, né, o Ticker 3, e hoje você pode observar que está com PL alto, e embora esteja sendo negociado aqui abaixo do seu valor patrimonial, o dividend yield de 5,75, então por isso não estou fazendo mais aporte nenhum no Banco Santander, mas irei continuar mantê-lo aí em carteira para longo prazo. É um banco que entregou muito valor no passado para os acionistas, inclusive continua, né, pagando bons dividendos. 2022 chegou a pagar 8 de dividend yield, mas como disse no início do vídeo, para o setor financeiro, a minha carteira previdenciária, eu acredito muito mais no Banco do Brasil e no Banco ABC, mas é uma outra empresa aí para o seu estudo. E a próxima empresa que eu coloquei aqui nessa lista, pessoal, são as ações do Banco Bradesco, que o interessante é que o Banco Bradesco, ele paga dividendos todos os meses, isso mesmo. Então, diferentemente dos fundos imobiliários, as ações elas não pagam dividendos todos os meses, embora o Bradesco sim paga dividendos de maneira mensal. E hoje, pessoal,
pessoal, aqui falando sobre os indicadores, o dividend yield está acima de 6%, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, porém um PL de quase 10. Então, seguindo o que eu falei em relação ao Santander, não vem passando por bons momentos, também o Bradesco, mas para longo prazo, acredito bastante aí que os dois possam estar sim, com certeza, se recuperando e apresentando melhores resultados também com a queda da taxa de juros. E o banco também, da mesma maneira, pagou bons proventos aí no passado, com uma boa consistência nos últimos 5 a 10 anos, e lembrando que o dividendo que ele paga de maneira mensal são valores aí bem baixos, apenas 2 centavos, mas de maneira trimestral ou semestral ele paga dividendos aí de maneira melhor, com valores mais interessantes. E algumas empresas também, pessoal, que não pode ficar de fora da sua carteira são ações aí do setor de energia, porque o setor elétrico, ele sem dúvida nenhuma são ações muito boas para qualquer carteira com foco em dividendos, porque tem resultados muito mais aí previsíveis e com isso pagam dividendos de maneira também mais constante, né? E principalmente trouxe 2 exemplos aqui para vocês, que são aqui a Taesa e também a Transmissão Paulista, todas duas do setor de transmissão, setor elétrico, e todas as duas eu também possuo aqui na minha carteira, que são parte da minha carteira previdenciária. A Taesa é que eu tenho aqui a terceira maior posição, tenho 400 ações, inclusive nessa semana também a Taesa anunciou um novo pagamento de dividendos. Isso aqui, pessoal, representa 10% da minha carteira. É uma empresa que, sem dúvida, estarei fazendo novos aportes, estando aqui abaixo do meu preço teto, que é até R$36, continuo fazendo novos aportes na Taesa, embora aqui esteja um PL de 10 e sendo negociado também acima do valor patrimonial. O dividend yield da Taesa aqui nos últimos 12 meses está em 9,45 e é uma empresa que eu já tenho há bastante tempo aqui na carteira. Se você for olhar aqui, ela pagou excelentes proventos ao longo dos anos e com isso constitui sim uma excelente empresa para uma carteira previdenciária. E a outra, como eu disse, são as ações aqui da Transmissão Paulista, que eu tenho aqui 200 ações e há pouco ela caiu bastante nas cotações, então se você aproveitou a oportunidade, deixa aí nos comentários. Ela chegou a cair aqui agora no finalzinho do mês de outubro, chegando a bater aqui a R$21. Eu queria ter feito o aporte, mas não consegui, e agora do nada ela disparou, chegando a quase aqui a 24. Então é muito importante você ter em mente, como disse, seu preço teto para aproveitar essas oportunidades que o mercado oferece. E hoje está sendo negociado também abaixo do seu valor patrimonial a 0,89, um PL de 6,74. Lembrando aqui que, pessoal, que tanto a Taesa como a Transmissão Paulista não vem pagando proventos aí interessantes ao longo de 2023, devido a todas as duas estar participando de vários leilões de transmissões, e com isso a empresa está segurando um pouco para estar fazendo novos investimentos e assim manter a consistência dos seus resultados e também pagamentos de dividendos aí mais interessantes futuramente. Então, por isso, esse dividendo aqui de 4,39 da Transmissão Paulista. Mas se você for olhar aqui, pessoal, ao longo dos anos, de 5 a 10 anos, todo ano ela pagou sim dividendos interessantes, e aqui até mesmo o dividend yield médio dos últimos 5 anos está acima de 10%, que é um excelente provento. E a última empresa aqui, pessoal, do setor elétrico é as ações da Copel, que é uma empresa também que eu tenho em carteira, que eu acredito bastante para longo prazo. No momento não estou fazendo novos aportes, porque a empresa ela disparou devido aí à sua privatização, está chegando uma alta aqui de 30%, ela representa hoje 6,42% da minha carteira, tenho 1.100 ações, e é uma empresa também que ao longo dos anos pagou dividendos para os últimos 12 meses, ela deu uma boa diminuída, também referente aí todas essas notícias que eu falei para vocês. E aqui hoje o yield médio dos últimos 12 meses está em 5,79, sendo negociado aqui acima do seu valor patrimonial e também com um PL de 12,33. Então, por isso, não irei fazer novos aportes, até porque a empresa ela disparou nas cotações, somente irei manter em carteira. E eu trouxe duas também, pessoal, do setor de commodities, e lembrando aqui para vocês que o setor de commodities, alguma delas pode haver um pouco mais de volatilidade, né? Então, com isso, se você quer construir uma carteira que não tenha tanta aí altas e baixos, não fique tão exposto assim às ações de commodities. Eu trouxe duas que também não tem tanta assim volatilidade, todas as duas eu tenho em carteira e que estão no setor muito perene da bolsa, que é o setor de papel e celulose. A primeira é a Klabin, uma empresa que eu gosto bastante, vou estar comentando com vocês, e a outra também do mesmo setor de papel e celulose é a Irani, que também é uma small cap, porém que tem um potencial muito grande e que também paga excelentes dividendos. Então a primeira aqui, pessoal, é a Klabin. Como falei para vocês, hoje eu tenho 2.000 ações da empresa na carteira, a um preço médio aqui de 3,78, e hoje a 4,52 está certinho dentro do meu preço médio até 4,50. Eu acredito que seja uma cotação interessante para fazer novos aportes, lembrando que não é recomendação. Ela representa hoje 6,36% aqui da minha carteira. Já a Irani é a minha segunda maior posição, tem uma posição muito relevante hoje aqui na Irani, e obviamente quero estar aumentando porque é uma empresa que eu acredito muito para longo prazo, uma empresa ainda que é uma small cap, lembrando, claro, que você investindo em empresas assim, você tem um maior risco, mas também um grande potencial aí de crescimento para longo prazo, e a Irani paga também muito bons dividendos, hoje com um dividend yield deu 8,81 nos últimos 12 meses, embora ela tenha tido aí toda essa alta. E assim, pessoal, ficou aqui a nossa carteira de investimento para que você venha receber dividendos mensais apenas com 6 ações. De maneira bem fácil, você consegue aí construir uma carteira com foco em receber dividendos todos os meses. Então aqui para janeiro temos as ações da Taesa e Transmissão Paulista. Fevereiro temos as ações da Klabin e o Banco Santander. Mês de março, Banco do Brasil e Irani. Mês de abril temos aqui a Transmissão
Transmissão Paulista. Mês de maio aqui já é um mês onde temos bastante empresas que estarão fazendo pagamento de dividendos, como o Banco do Brasil, Klabin, Taesa, Santander e a Irani. Mês de junho, Banco do Brasil. Mês de julho, Transmissão Paulista. O mês de agosto, pessoal, o mês de novembro e o mês de maio são os melhores meses referente a dividendos. Vocês podem observar que a grande maioria das empresas estão fazendo pagamento de dividendos nesses meses. Então, para agosto também temos aqui o Banco do Brasil, Klabin, Taesa e Irani. Setembro, Banco do Brasil e também as ações aqui do Banco Santander, assim também como o mês de outubro. Novembro, Banco do Brasil, Klabin e Irani, né, que é o mês que nós estamos. E para dezembro temos aqui também novamente Banco do Brasil e Transmissão Paulista. Então, pessoal, como falei para vocês no início do vídeo, em saber se vale a pena ou não você montar com uma carteira para receber dividendos de maneira mensal, isso vai depender aí da sua idade, vai depender da sua estratégia, mas para mim não faz uma diferença muito grande, porque esse dividendo que eu recebo, eu não faço o saque dele, ou então utilizo ele para outra coisa, a não ser para comprar novas ações e tá aumentando aí a minha posição nessas empresas. Então, por isso, vocês podem observar que tem mês aqui que eu recebo um valor bem maior, como foi aqui o mês de agosto, como vocês viram, né, um mês onde tem bastante empresas que estão fazendo pagamento de dividendos, porém o mês de setembro, o mês de outubro foram meses bem fracos, né? Apenas R$65 aqui em outubro. E agora para novembro temos aí um bom valor a ser recebido. O importante é eu pegar o valor final aqui e saber que ao longo dos anos estamos aí evoluindo, aumentando aí a nossa posição e quantidade de ações de boas empresas pagadoras de dividendos. E com isso, para longo prazo, colheremos sim bons resultados, pessoal, porque o dividendo ele é pago sobre a quantidade de ações que você tem em carteira e não sobre o valor que você tem investido em cada uma delas. Então, foque sempre em aumentar a sua quantidade de ações, que isso aí vai fazer muita diferença para longo prazo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Deixe aí nos comentários qual dessas empresas você também possui aí na sua carteira. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários e não deixe de se inscrever e deixar o like para estar ajudando o canal. Então, até o próximo vídeo e até mais.